Olá, minha gente, tudo bem? Veja, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre edição de texto, porque devido aos eventos da última semana, nós não tivemos a oportunidade de estudar a edição de texto, né? E para a gente não se atrasar, para que a gente não se atrase, eu vou dar essa aula gravada para vocês, para que vocês possam fazer a atividade 06, ok? Bom, a gente usa na escola esse mesmo aplicativo que a gente vinha usando para planilha, a gente usa para fazer texto, certo? Então, dentro desse software, que é o WPS, você tem os aplicativos de planilha, que você conhece já, você tem o aplicativo de edição de texto, que é o que nós vamos ver hoje, o de apresentação também, certo? Aqui no aplicativo de documentos, se você já usou o Word da Microsoft alguma vez, você vai ver que eles são muito parecidos, né? Tanto você pode escolhê-lo aqui, como uma vez sendo escolhido, você pode mudar eles aqui, ó, tá vendo? Na parte de cima eu tenho documentos, planilhas, apresentações, PDF, certo? Como nós queremos documento, porque nós vamos fazer um texto, a gente tem essa aba aqui, que tem muitos modelos aí já prontos, né? Alguns são pagos, outros você pode usar de graça, certo? Mas o que me interessa aqui é o editor de texto em branco, tá certo? Então eu vou pegar ele aqui, ó, e ele vai abrir para mim o editor de texto. Ele é a parte de cima, né, tem algumas ferramentas, é um pouco parecido aí com as ferramentas da planilha, e você tem algumas abas aqui em cima que são justamente as abas de ferramentas, né? A aba mais usada é essa página inicial, e não é à toa que ela já abre aqui aberta, já tem as ferramentas mais comuns e tudo mais, certo? Você tem aqui uma aba de inserir, para que você possa colocar objetos diferentes de texto no próprio texto. Algumas opções de configuração da página, né, que é esse layout de página, a gente vai ver isso. Você tem aqui algumas referências, a gente vai aprender a fazer nota de rodapé e tudo mais. Fecha essa janelinha aqui. E algumas outras aí. Mas, basicamente, você vai usar essas três primeiras aqui, ó. Página inicial, certo? O que é que você precisa perceber no editor de texto? É te dado aqui uma folha virtual, representando aqui uma folha de papel, certo? Onde você vai digitar o seu texto. E o tamanho dessa folha depende da configuração que você deu aqui no layout de página. Vamos ver. Aqui você tem o tamanho da margem, melhor dizendo, e você pode escolher também a orientação do papel, o tamanho dessas margens aqui. A gente vai ver tudo isso aos poucos, certo? E você tem algumas configurações da página, certo? Que é para você escolher, por exemplo, o tipo de papel que você está usando. Então, por padrão, se usa aqui A4, né? Com altura de 21 centímetros e largura de 29,7, que é o padrão. Realmente a gente compra os pacotes de papel com esse tamanho de A4, né? Vou cancelar aqui, a gente vai ver isso aos poucos. Mas o importante é que essa página ela tem o tamanho de um papel A4. Observe que aqui, ó, você tem nos cantos das margens esse símbolozinho, que é um delimitador de margem, né? Tem aqui do lado direito, do lado esquerdo. E você deve imaginar que unindo essa linha horizontal a esta outra linha horizontal, você tem uma linha imaginária aqui, né? Que delimita o cabeçalho da página e o corpo do texto propriamente dito, certo? A linha vertical, ela está alinhada com essa parte de baixo, a linha vertical dos dois lados, e elas delimitam a margem esquerda e a margem direita. Acima da linha imaginária, você tem aqui o cabeçalho da página, e você tem embaixo da linha imaginária da página, da parte de baixo da página, você tem o rodapé dessa folha. O que é que tem de especial no cabeçalho e no rodapé? Você vai observar que o que você escrever no cabeçalho, ou seja, acima dessa linha, vai fazer parte de todas as folhas do seu documento. Então, para fazer um teste, eu vou te mostrar aqui
vou escrever alguma coisa aqui, curso de informática aplicada, né? Então vamos escrever a informática aplicada aqui. Para entrar no cabeçalho eu cliquei 2 vezes e aí ele me gerou esse retângulozinho pontilhado que delimita o cabeçalho. E eu vou clicar 2 vezes na área de texto, abaixo dessa linha imaginária aqui, e ele volta para a área de texto. Você vai ver que ele vai ficar um pouco cinza, mas o cabeçalho está lá. Mesma coisa aqui no rodapé. Eu vou clicar 2 vezes aqui. Você vê que na realidade ele está ativo os dois, né? Vou colocar aqui, sei lá, if sertão, certo? Só para ter alguma coisa ali. Clicar novamente 2 vezes na área de texto, na área do corpo do texto. Então agora eu tenho um cabeçalho e rodapé. Mas qual é a vantagem disso? A depender da situação, eu posso querer que esse cabeçalho se repita em todas as páginas. E é exatamente o que acontece, né? Observe que eu vou inserir aqui uma quebra de página, pressionando Enter, Ctrl Enter, você vê que vai me dar uma outra página. E aqui eu tenho uma página e aqui eu tenho outra página, mas o cabeçalho e o rodapé permanecem, entendeu? Então, se você fizer um rodapé e um cabeçalho, eles serão repetidos nas folhas subsequentes, tá? A coisa mais importante, deixa eu tirar aqui essa quebra de página, para a gente voltar ao que estava antes. O mais importante, quando você vai fazer uma edição de texto, é a estrutura do texto. Eu acredito piamente que você sabe escrever, certo? Afinal, você chegou até aqui, na sua vida acadêmica, né? Mas o que me interessa não é te ensinar a digitar, e sim a estruturar o texto, ok? Então, quando eu falo de estruturar um texto, a coisa mais importante que eu tenho são os marcadores, certo? Se você entende os marcadores, quais são as partes, os pedaços do seu texto, você consegue fazer um trabalho muito melhor estruturado e muito mais fácil de gerenciar, certo? Para isso, observe que aqui, ó, na página inicial, você tem um botão, parece um pezinho ao contrário, né? E a dica me diz assim, que é para mostrar e ocultar marcações de edição. Aí, na parte de baixo, está escrito mostrar ou ocultar marcas de formato e botões de layout de parágrafo no documento. O que mais interessa para mim são as marcações, ok? Então, eu vou clicar aqui e eu vou pedir para ele mostrar as marcas de parágrafo. Vamos deixar o layout para depois e vamos deixar aqui marcas de parágrafo, certo? Observe que o que eu tenho aqui? O que eu tenho é que todo fim de parágrafo, eu vou ter lá esta marcaçãozinha, tá? Então, esses simbolozinhos que você vê aqui, ó, são chamados de pé de mosca, né? Eu fiz uma busca rápida aqui na internet para ver o nome desse símbolozinho, né? Parece um Pzinho aí ao contrário, né? Só que ele tem esse nomezinho de pé de mosca, né? Muito bem. Mas o que é que ele faz? Ele apenas ele vai marcar onde você tem um parágrafo, onde é o fim daquele parágrafo, certo? Isso quer dizer que se você pressionou Enter no seu teclado, ali ficou para trás um parágrafo. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, esse é o meu primeiro parágrafo, certo? Então ali, ó, ele está marcando o fim do parágrafo. Aqui embaixo eu tenho outro parágrafo. Se eu der um Enter, vou botar um ponto, der um Enter. Observe que aqui eu tenho a marcação do pé de mosca, que quer dizer que é o fim do parágrafo, e aqui eu tenho mais 2. O seu texto agora ele tem 3 parágrafos, né? Tem esse primeiro que tem algo escrito e tem esses 2 que não tem nada escrito. Eu posso apagar esses parágrafos aqui, né, para não perder espaço de caractere. E agora eu tenho um texto que só tem um parágrafo, certo? Então, quando eu falar de pé de mosca, eu estou me referindo a este caracterezinho que parece um P ao contrário, né? E ele é muito importante para a gente entender
quando a gente tem o fim de um parágrafo. Saber o que é um parágrafo é importante porque na hora de eu configurar o texto, eu tenho aí, eu sei pela marcação aonde esses parágrafos estão. Então a gente tem como marcação principal a marcação do parágrafo, que é o pé de mosca, e eu tenho entre as palavras do meu texto, eu tenho, se você observar, você tem alguns pontinhos aqui, eu vou aproximar para você ver melhor, tem alguns pontinhos. Eles só estão aparecendo aí porque ele está marcado aqui, ó. Você vai ver que se eu tirar, todas essas marcações desaparecem. Esses caracteres são invisíveis, eles não saem na impressora, tá? Eles estão aí só para te orientar. E eu, particularmente, gosto muito de, enquanto eu estou editando, deixá-los aí, porque me ajuda a estruturar o meu texto, certo? Então, observe aqui o seguinte, ó. Se eu tenho um parágrafo, eu tenho algumas configurações específicas daquele parágrafo, certo? E essas configurações por padrão estão aqui em cima. Então, eu posso colocar este parágrafo alinhado à esquerda. Esse botão delimita isso, tá vendo? Alinhar o texto à esquerda. Eu posso colocar esse texto no centro. Então, esses botões que tem alguns risquinhos aqui, ó, me orientando o alinhamento do parágrafo. Então, aqui eu vou dar um clique, você vai ver que ele vai centralizar na largura da minha área do corpo do texto. E se eu clicar aqui, eu vou ter um texto alinhado à direita. Então, ele está alinhado do lado de cá. Então, por padrão, um texto pode estar à esquerda, no centro ou então à direita. Ok? Eu vou colocar aqui novamente à esquerda e vou continuar escrevendo aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou copiar esse pedaço de texto, vou dar um Ctrl C, poderia vir aqui, ó, e copiar, tá vendo? Ctrl C, e eu vou colá-lo aqui algumas vezes, né? Só para a gente perceber o que eu pretendo mostrar para você aqui. Toda pontuação deve ter um espaço, então eu acabei colocando eles colados aqui. Deixa eu dar um espaço, porque eu quero que você perceba algumas coisas. Aqui eu tenho um espaço, outro espaço aqui. Então, toda vez que você pontuar, você vai colocar um espaço, seja um ponto, seja uma vírgula, certo? Depois de cada pontuação, você dá um espaço, certo? Tudo bem, pode ter escapado um ou outro aí, mas tá bom porque eu quero dizer. Então, observe que o texto está alinhado à esquerda, porém, do lado direito, ele está o que nós chamamos de indentado, né? Que fica aparecendo uns dentinhos assim. E se eu quiser alinhar do lado direito, eu venho lá e clico, alinhar do lado direito. Então, agora a minha indentação ficou do lado esquerdo e reto do lado direito. Eu posso ainda centralizar. Você vai ver que o parágrafo ele indenta dos dois lados, porque a linha central do parágrafo é que vai ser a linha de orientação do parágrafo, certo? De distanciamento para ambos os lados. Mas eu posso pretender também que esse parágrafo esteja alinhado em ambos os lados. Aí é o que eu chamo de justificar, certo? Talvez o melhor nome fosse ajustar, fazer um ajuste, mas se chama por tradição de justificar. Eu vou clicar aqui e você vai ver que ele vai ficar alinhado dos dois lados. Por padrão, na maioria dos textos acadêmicos é isso que vai acontecer e você vai delimitar o seu parágrafo dos dois lados como sendo ajustados dos dois lados, certo? O ajuste vai depender muito da largura das margens. A gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre isso, certo? Bom, dito isso, eu vou apresentar para vocês um site onde nós vamos pegar alguns textos como exemplo. É um texto em latim, não quer dizer nada com nada. O site Lipson, em Lorem Ipsum, que é um texto usado aí pelo pessoal da arte gráfica para ocupar espaços de textos onde futuramente serão colocados o texto oficial, mas
a preocupação naquele momento é apenas trabalhar com o formato do documento e não com o texto em si, certo? Aqui eu tenho um gerador desse texto em latim. Observe que eu estou pedindo aqui 5 parágrafos. Eu posso pedir palavras, bytes, listas e etc. Aqui eu tenho a opção de começar o texto com a frase Lorem ipsum dolens sit amet, que é uma frase em latim, mas se você não quiser, ele vai gerar aleatoriamente aí esse texto, certo? Então tem aqui 5 parágrafos. Eu vou pedir para gerar um texto com 5 parágrafos, ok? Então ele vai gerar para mim, não sei, deixa eu ver aqui. Gerou agora. Deixa eu ver. Aqui. E o texto. Bom, por algum motivo o gerador do texto Ylorem que eu mostrei não está funcionando, então eu encontrei um outro aqui, ó. Lorem ipsum.io generator, certo? Eu pedi aqui 5 parágrafos e pedi para ele gerar. Vamos fazer aqui uma cópia. Ele gerou um texto aqui para mim e eu vou colocar lá no nosso texto, certo? Então aqui, ó, você vai colar, certo? Só para fazer de conta que você tem um texto aí, tá bom? Então é uma opção. A gente vai deixar, eu vou dar um Ctrl A aqui, que é para selecionar todo o texto. Vou dar um Delete e eu vou procurar também um modelo de artigo para a gente seguir. Vamos lá, modelo de artigo. Vamos ver se tem algum aí que a gente possa aproveitar. Só um modelinho mesmo, certo? Nada muito difícil. Científico não tem esse acento. Acento aqui, científico. Então vamos ver aqui se a gente, nas imagens, a gente consegue aí um modelinho de acordo com o que eu pretendo mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, olha, tem uma aqui interessante, com 2 colunas, né? Mas eu vou procurar um mais simples, olha aqui. Olha só aqui, ó. O que é que eu tenho nesse texto? Eu tenho aqui um título, né? Eu tenho aqui os autores, eu tenho algumas instruções aqui, um subtítulo, né? Tenho aqui o resumo, a palavra-chave, a introdução, dividido em 3 colunas. Então é um texto adequado para o que eu estou pensando, certo? Olha aqui um outro, ó. Preparação de artigo no formato de 2 colunas e tal. Esse modelo aqui é interessante para o que a gente quer, certo? Para o que eu pretendo. Então observe que um artigo ele pode vir de várias maneiras. Ele tem com 2 colunas, uma coluna só. Depende muito da publicação. Observe esse outro aqui, ó, que você tem umas subdivisões. Aqui tem 2 colunas com o resumo e o abstract, que nada mais do que a tradução em inglês do resumo. Você tem aqui já o texto em 3 colunas e tal, né? A palavra-chave também é um modelo interessante. Só que eu vou ficar aqui com este modelo, tá certo? O que é que eu tenho aqui? Claro que eu não vou seguir exatamente o que está aqui, mas eu vou aproveitar o fato de ter 2 colunas, tem aqui algumas informações, um título, certo? Eu acho que esse modelo é interessante, o que a gente quer. Okay? Tem aqui o outro, olha só, na Universidade Federal da Bahia, né? 2 colunas e tal. Então, depende muito do agente publicador esse modelo, tá certo? Então não é um padrão exato, né? Mas depende muito de onde você vai publicar, certo? Então é alguma coisa mais ou menos assim. Eu vou ter um título, eu tenho aqui o nome dos autores, embaixo as instituições onde esses autores trabalham, né? Os departamentos e tudo mais. Eu vou ter aqui um resumo e um texto dividido aí em 2 colunas. Então, vamos seguir mais ou menos esse formato. Quando você vai fazer um artigo científico, você precisa realmente entender a estrutura. Vamos voltar aqui no nosso modelo.
O que é que eu tenho aqui? Para este modelo, eu tenho aqui duas seções. O que é uma seção? Seção é um corte, uma divisão no texto, certo? Então eu tenho essa seção de cima, que ela ocupa toda a largura do corpo do texto, certo? E eu tenho aqui uma outra seção que é a largura do corpo é dividida em duas colunas. Então eu não posso fazer esse artifício sem dividir o texto em seções, senão eu não consigo fazer isso, tá certo? Então o primeiro passo é eu verificar quais são e quantas são as seções do texto, os cortes que eu vou fazer. Então observe aqui, vamos pensar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui esse cabeçalho, né? Nós não vamos usar mais, por enquanto, né? Vou apagar aqui também o meu rodapé, deixar vazio por enquanto. E vamos deixar essa marcação ali, o meu pé de mosca, né? Por enquanto. Eu, particularmente, quando eu estou editando o texto, eu gosto de deixá-los ali. Aqui na primeira linha, eu vou colocar o nome da instituição, fazer uma espécie de um cabeçalho. Não sei se você lembra que nós vimos aqui uma publicação, né? Que tinha um cabeçalho ao nome de uma instituição e tudo mais, né? Certo? Olha aqui uma interessante também, ok? Então a gente vai colocar o nome da instituição aqui em cima. Vou colocar em letras capitulares, ou seja, letras maiúsculas, né? Você pode olhar no seu teclado e você vai ver que tem uma tecla chamada Caps Lock ou fixa. E essa fixa, ela vai me dar uma letra completamente maiúscula todo o tempo. Então aqui eu deixo ele marcado e eu começo a escrever. A nossa instituição é Instituto Federal de Educação, vírgula, ciência, ou ciência com acento, e tecnologia do sertão pernambucano. Primeiro passo, né? Então eu coloquei aqui, observe que aqui eu tenho um parágrafo, eu vou dar um Enter. Quando eu der um Enter, eu crio um novo parágrafo e aqui embaixo eu vou colocar o nome do nosso campus. Campus, não é campus, é com U mesmo, é a palavra latina, certo? Campus Petrolina, Zona Rural, ok? Que é o nosso campus. Então, esse é o nome da instituição, primeiro passo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar aqui 2 enters para deixar esse espaço e eu vou cuidar aqui um pouquinho desses parágrafos que estão com o nome da instituição. A dica aqui é o seguinte: se eu vou alterar o alinhamento do texto, eu não preciso selecionar, basta que eu esteja no parágrafo. Eu posso clicar em qualquer lugar aqui do parágrafo e eu venho e vou alinhar ao centro. Observe que ele só alinhou este parágrafo, o outro é independente. Então, o parágrafo é a primeira divisão do meu texto, certo? Eu posso clicar também no de baixo e fazer isto, e eu tenho também ele no centro. Então, eu vou agora voltar para o alinhamento à esquerda para mostrar como eu posso fazer isso nos dois ao mesmo tempo. Porém, se eu não quero fazer individualmente, eu vou ter que selecionar, ó, clicando fora da margem, aponto na direção do parágrafo e eu puxo até onde eu quero. Então eu tenho agora 2 parágrafos selecionados e aí eu vou alinhar ao mesmo tempo. Então você pode fazer isso, né? Selecionar várias linhas ao mesmo tempo ou vários parágrafos e dar o alinhamento que você pretende. Outra coisa que eu vou fazer aqui é que eu vou colocar essas letras em negrito, essa letra mais forte aqui, ó. Em inglês, esse negrito se chama bold, por isso que é um Bzinho, certo? Então, eu vou clicar aqui, ó, ele vai ficar com a letra mais espessa, tá bom? Agora, uma coisa que você nunca pode esquecer é que, se você der um Enter aqui, ó, ele vai carregar, vai herdar desse parágrafo todas as configurações dele. Primeira coisa, eu vou dar um Enter, você vai ver que ele ficou no centro
porque ele herdou do parágrafo anterior o fato dele estar alinhado ao centro. Outra característica que ele herdou foi negrito. Veja que está apaixonado lá. Se eu escrever alguma coisa aqui, ó, ele tem as mesmas características. O que não acontece aqui, ó, eu não tenho nem alinhamento no centro e nem negrito. Por quê? Porque esse parágrafo aqui não foi herdado deste parágrafo. Ele já estava aí, né? Eu dei o enter no começo. Qual é a característica dele? É alinhado à esquerda, sem negrito e nenhuma outra configuração especial. Okay? Então, vou clicar aqui, vou selecionar assim e vou dar um delete e eu volto ao normal. Outra maneira de selecionar um parágrafo é você clicar 2 vezes para selecionar uma palavra ou 3 vezes para selecionar o parágrafo, certo? É uma prática que eu uso muito, é clicar 3 vezes para selecionar o parágrafo lá. Bom? Então, a minha primeira parte está feita. Eu fiz aqui o cabeçalho da instituição, dei 2 enters, certo? Vou dar mais um e vou colocar agora um título, ok? Vamos colocar assim, ó, o agronegócio, fazendo de conta que é um artigo que tem esse título. O agronegócio em tempos de inteligência artificial, né? Eu não vou colocar ele em letras todas maiúsculas, porque não é interessante aí. Algumas instituições vão pedir, outras não. Depende muito do seu orientador, da pessoa que está lhe orientando a fazer o trabalho, tá? Então eu vou desligar aqui a minha fixa, a minha caps lock, e vou escrever o seguinte título. Lembrando que para eu ter uma letra maiúscula eu tenho que dar um shift, né? Aquela tecla da setinha para cima. Vou ligar aqui o teclado virtual para você ver. Virtual, né? O teclado virtual aqui, ó. E você vai ver que a shift é essa teclazinha. No seu teclado pode ser que ele esteja com uma seta apontando para cima, né? Ok? Então, vou deixar ele até aqui para a gente ir olhando de vez em quando. Bom, então aqui eu vou colocar o agronegócio em tempos de inteligência artificial. Muito bem, então vai ser o nosso título. Como é que eu quero esse título? Eu vou colocá-lo no centro, portanto, eu nem preciso selecionar, basta estar, né, em qualquer lugar do parágrafo. Selecionei aqui, cliquei em centralizar, e eu vou agora selecionar todas essas palavras para que eu modifique o tamanho desse texto. Eu vou colocar tamanho 16, tá certo? Então eu vou clicar 3 vezes, selecionei tudo, né? Ou aquele esquema que eu lhe disse aqui do lado de fora, ó, aponto na direção lá, e eu tenho essa seleção. Nessa caixinha é onde fica a escolha do tamanho da fonte, ou seja, o tamanho da letra, né? Então vamos aqui colocar 16. Outra opção é você ir aumentando aqui nesses azinhos que tem mais e um menos, para aumentar e diminuir. Mas eu vou colocar aqui tamanho 16. Depois eu vou dar um negrito para ficar mais escuro. E eu tenho aí a maneira do meu texto. Agora, observe aí aquela observação. Se eu carrego daqui, ó, eu carrego as mesmas características. Eu posso modificar isso fazendo 2 coisas. Ou eu limpo aqui, ó. Esse botão é o limpar a formatação, então ele volta ao normal, ok? Vou dar um outro enter para você ver, ó. Ou eu posso clicar direto aqui, ó, nesse botão e eu vou obter o texto no tamanho normal e já alinhado à esquerda, tá bom? Então eu vou deixar assim para eu não herdar essas características ali de cima, tá bom? O que é que eu quero agora? Vamos voltar ao nosso modelo. Observe que no modelo você tem o nome dos autores. Eu não sei se você está enxergando aí. Deixa eu clicar aqui para ver se eu consigo visitar.
para a gente observar o seguinte: observe que os autores ele tem esses numerozinhos em cima. Esses numerozinhos eles são repetidos aqui, ó, tá vendo? De acordo com a instituição a que aquele autor pertence, certo? Normalmente se coloca aqui a faculdade, a universidade, o departamento, o endereço, e-mail e tudo mais, ok? Eu vou botar só o nome da instituição e um e-mail fictício. Vamos voltar lá. Vamos botar aqui, eu vou dar mais um enter aqui. O primeiro autor vai ser o fulaninho, certo? Observe aqui ó, que ele pegou o negrito, deixa eu tirar aqui. Então eu vou botar o fulaninho. Esse fulaninho aí você coloque o seu nome, tá? Fulaninho de tal. E aqui eu vou colocar o número 1. Deixa ele ali, depois a gente vê como resolve. Vou botar aqui o cicraninho de tal. Você pode colocar aí o nome do colega. Vamos deixar somente 2 autores, certo? Aqui embaixo eu vou colocar o número 1. Observe aqui, ó, no nosso modelo, que esse 1zinho, ele está pequenininho aqui na parte no início do endereço, certo? Então vamos lá. Mas deixa ele ali primeiro. Vamos dar um espaço e aqui eu vou colocar que o fulaninho de tal, esses números aqui diz respeito à instituição. Se eu tiver mais de um autor de uma mesma instituição, eles vão receber o mesmo número, tá? Então aqui nós vamos colocar Universidade do Vale do São Francisco, por exemplo, que é a nossa Univasf, né? E aqui é o número 2, eu posso colocar o Instituto, né? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano. Nomezão, né? Pronto. É o nosso IF Sertão. Agora o que acontece? Observe aqui que essas letras vão estar menores do que essas. Então, eu vou colocar primeiro todo mundo aqui em negrito. Eu vou selecionar com o mouse, arrastando o mouse. Botei em negrito. Eles estão em tamanho 10. Vou botar aqui tamanho 11. Não muda muito. Aqui eu vou selecionar todos eles. Lembrando que eu posso fazer simplesmente clicando aqui fora. Vou deixar do tamanho 10. Deixar essas configurações aí então legal, certo? Agora, o que eu tenho que fazer com esses números aqui? Como eles estão na parte de cima, ó, isso a gente chama de sobrescrito. Que são esses xizinho aqui, ó, sobrescrito e subescrito. Sub é embaixo e em cima é sobre. Então eu vou clicar aqui, ó, arrastar, e eu vou lá no sobrescrito. Aqui também, sobrescrito. Tenha cuidado quando você fizer isso aqui, ó. Se eu pedir agora um novo parágrafo, ó, as letrinhas vão sair pequenas, porque ele herdou do 2 lá, não é o que eu quero. Por isso eu já fiz logo o que eu queria e deixei para formatar o númerozinho depois, certo? Aqui também eu vou selecionar esse camarada e colocar em cima, ó, né? Seguindo o nosso modelo lá. Então, o fulaninho de tal é da Universidade do Vale do São Francisco, e o ciclaninho do Instituto Federal, tá bem? Então aqui eu tenho, já tenho o meu título, já tenho os autores, tenho também as suas respectivas instituições. Agora vamos observar aqui o que é que fala. Aqui eu tenho o resumo, tá vendo? O resumo é realmente um resumo do seu texto. O que é que o autor vai encontrar quando ele lê esse texto seu aí, né? Então vamos lá. Como eu estou falando aqui de agronegócio, eu vou colocar também algumas palavras relacionadas, mas o meu resumo eu vou colocá-lo em
Vou dar um Enter aqui, ó. Um novo parágrafo, dei um espaço de uma linha. Vou escrever a palavra resumo. Vou dar um Enter. E eu vou copiar parte do texto lá, né? Cadê? Vamos ver se a gente consegue copiar esse texto aqui. Porque realmente a gente não precisa escrever, né? Você pode pegar outro texto da internet se você quiser. Vamos ver se a gente consegue. Ctrl V para colar. Muito bem, então agora eu tenho o texto. Não se preocupe com o que está escrito, porque não diz nada com nada, é um texto gerado aleatoriamente. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse parágrafo, veja que ele termina aqui, não tem nenhuma marcação de parágrafo aqui, o que quer dizer que ele não foi quebrado, ele é inteiro. E eu vou alinhá-lo dos dois lados, eu vou selecionar, basta estar aqui dentro, em qualquer lugar que serve, né? Eu vou clicar aqui, ó, e eu vou alinhar o texto de ambos os lados, e eu vou colocar, vou ter que selecionar para colocar a palavra resumo em negrito, ok? Então agora eu tenho o título, eu tenho os autores, suas instituições e um resumo do conteúdo do texto, do assunto geral do texto aí, tá? Da temática dele. Voltando ao nosso modelo, deixa eu ver. Tenho aqui algumas palavras-chave. Então, alguns textos vão pedir, algumas instituições querem esse resumo também no formato escrito em inglês, então aí fica a critério. É só repetir o processo, colocar o nome abstract e o texto em inglês. Deve ser o exato texto aqui, porém em inglês, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, dar um Enter, e sem dar outro espaço, eu vou colocar aqui palavras-chave. Não é palavras-chaves, porque essa palavra é o tipo de palavra, então o tipo não vai para o plural, né? Igual pão francês. Não são pães franceses, é pães franceses, ok? Então, eu vou colocar aqui algumas palavras para que os buscadores na internet achem mais facilmente. Digamos que eu esteja falando aqui realmente de agronegócio, se alguém tiver procurando textos de agronegócio, posso colocar aqui IA, que é inteligência artificial, posso colocar aqui N coisas que eu queira para chamar a atenção dos meus buscadores de texto na internet, ok? Então, observe, eu vou dar uma linhazinha aqui para ficar mais organizado. Alguns vão pedir área do conhecimento, mas aí fica a critério de vocês na hora de fazer. Eu quero mostrar para você outra maneira. Ou eu posso clicar aqui e dar uma linha, como eu posso também clicar no início da palavra e dar um espaço, dá no mesmo, certo? Agora, qual é a diferença? A diferença é que quando eu clico aqui no início, eu herdo esse parágrafo. Se eu clicar aqui, eu vou herdar esse de cima. Porém, como eles têm as mesmas características, não se perdeu nada aí, tá? Então, eu coloquei aqui o nome palavra-chave. Uma prática interessante é você, de vez em quando, estar dando uma olhadinha em como vai sair, se está bem organizado, olhando no nosso texto. Eu cliquei em visualizar a impressão, que é esse botãozinho que tem uma lupa, né? E aqui, ó, você pode ver como está o nosso texto. Volta para lá e vamos continuar. E aqui eu tenho uma questão. Eu tenho um texto que tem introdução, metodologia e tudo mais. Tenho também aqui um cabeçalho, ou um rodapé, como você pode ver, ó, interessante. E eu tenho um texto dividido em duas colunas. Para esses casos, o que se faz é assim, ó. Eu não posso dividir vou diminuir aqui um pouco o zoom, eu não posso dividir em duas colunas, a não ser que eu quebre o texto em seções diferentes. Observe aqui embaixo, ó, que o meu texto ele tem uma seção e também uma página, certo? Por enquanto é o que ela tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Enter, 2 Enters, 3 Enters. Observe o que vai acontecer. Eu vou ficar aqui no do meio e eu vou inserir aqui uma quebra, né?
Então, o texto tem um fluxo, eu quebro esse fluxo para que eu modifique. Então, para fazer essas quebras, eu tenho aqui o menu inserir. Entre muitas coisas que eu posso inserir no texto, eu tenho aqui as quebras. Observe que o ícone é uma linha pontilhada, dando a ideia de que ele vai quebrar o fluxo do texto. Como eu estou na mesma página, eu vou ter que fazer uma quebra contínua, ou seja, não saia dessa página. Eu posso quebrar a seção na próxima página, quando eu quero, uma vez acabado o meu texto, eu continuar na página de baixo, ou eu posso continuar na mesma página aqui em seção contínua. Então eu vou clicar aqui, observe que ele jogou em cima essa quebra e eu tenho o meu espaço aqui para baixo. Se você for aqui, ó, você vai ver que agora você está na seção 2 de 2 seções. Se eu voltar para cima, eu vou passar a estar na seção 1 de 2, ou seja, uma seção de 2 seções. E embaixo eu estou na seção 2 e ainda permanece com uma página, certo? Qual é o segredo aqui? Agora eu voltar em layout de página e configurar para 2 páginas. Observe o que aconteceu aqui com a régua. Eu tenho agora uma linha divisória no centro. Se eu volto aqui, ó, aquela linha divisória, ela some, tá? Sumiu dali da minha régua. Se eu volto aqui, ela volta a aparecer, porque ela agora tem uma divisão. Não é interessante? Então aqui eu vou colocar introdução, e vou colar novamente aqui o nosso texto Y1. Vou dar um Enter aqui para baixar um pouquinho. Vou clicar 2 vezes ali na palavra introdução, voltar na página inicial e eu vou dar um negrito, certo? Vou colar aqui algumas vezes, olha, vou dar um Enter, colar novamente, vou dar outro Enter e colar novamente. Pronto. Então agora eu tenho um texto dividido em 2 colunas. Se eu quiser aqui uma nova seção desse texto, eu posso colocar aqui, por exemplo, metodologia, né? Opa. Vou dar um espaço aqui. Observe que o fato de ter terminado a página, ele vai me dar outra página, herdando a configuração ali, porque continua na mesma seção, apesar de estar já ter 2 páginas, certo? Eu vou copiar, colar aqui, desculpe, selecionar, vou dar um negrito, vou simplesmente apagar aqui esse último trecho, só para manter uma página mesmo. E aí, qual é o resultado visual do que nós fizemos, tá vendo? Então, agora eu tenho um texto arrumado em 2 colunas, tá bom? Que outra coisa a gente pode fazer? Eu vou fazer um outro documento, só que agora um documento com capa e um corpo do texto, tá bom? Então, vamos lá. Eu creio que esse exemplo ele vai dar para você fazer o artigo da atividade. Se tiver alguma dificuldade, vê o vídeo de novo, dá uma pausa. O que eu posso fazer aqui, para melhorar um pouco a estética, é subir esse introdução, é só dar um delete aqui, que é para ele ficar no mesmo nível ali. Vamos visualizar de novo. Então, a introdução está aqui no mesmo nível, tá vendo? Aqueles caracteres não são visíveis. Então, quem lê o texto não está vendo que tem marcações, mas elas estão lá, né? Elas estão lá no meu texto, tá bom? Vou aqui pedir um novo documento, em branco. Esse documento, eu quero fazer uma capa. Vamos tentar modificar aqui um pouquinho, colocando capa de trabalho científico. Olha que legal, apareceu aqui. Eu vou procurar aqui pronto, esse aqui bem específico, título do trabalho. O que eu quero mostrar é essa partezinha aqui, essa descrição. Deixa eu ver se eu acho algum parecido. Olha aqui, ó, que interessante, né? Eu tenho aqui o título do trabalho. Vamos pegar este modelo. Eu tenho aqui uma capa,
eu tenho aqui também uma folha de rosto e depois o corpo do texto em si que vem depois aí, né? Tem aqui outro modelo semelhante também, tá vendo? Então a gente vai ver, vai fazer alguma coisa mais ou menos parecida com isso daqui. Primeira coisa, olha lá em cima, o nome da instituição de ensino. Aqui também, ó, Universidade Federal, nome da instituição de ensino, né? Aqui tem o nome do autor, o título do trabalho, um subtítulo quando tiver, a cidade, o ano, e veja que está na mesma altura aqui, né? Vamos ver como é que faz isso aí. Vamos seguir esse modelo aqui, tá? Fazer essa capa e também essa folha de rosto. Uma coisa que você vai precisar entender é aqui, ó. Eu tenho aqui uma divisão de seção, então não está aparecendo, mas aqui é uma seção, aqui é outra, tá bem? Vamos fazer isso daí. Vamos pegar aqui, primeiro é o nome da instituição, então a gente vai botar de novo IF Instituto Federal. Vamos fazer uma cópia aqui para a gente dar uma ligeira. Vou pegar aqui, ó, e já colar lá o texto, né? Dessa feita, eu vou colocar tamanho 12, aqui, todo mundo, selecionei, lembre-se que você pode selecionar clicando aqui e arrastando, para selecionar um parágrafo, clica 3 vezes, que ele vai, mas eu vou selecionar todos aqui, para aproveitar e fazer a configuração igual para todos. Então eu vou botar negrito, centralizado, e eu tenho aí o nome da instituição e também do campus, certo? Uma outra coisa que eu esqueci de falar, a palavra campus é uma palavra, não é da língua portuguesa, é uma palavra latina, vou botar em itálico. O itálico é esse botãozinho que deixa a letra assim mais destacado para a gente ver melhor, dar um destaque especial. Lembre-se que quando eu der o Enter, ele vai herdar as características da parte de cima, né, do parágrafo anterior, e não é bem o que eu quero. Vamos ver o nosso modelo lá. O que é que eu quero? Agora vem o nome do fulano, ao que tudo indica, é mais ou menos o mesmo tamanho, né? Então a gente vai, deixa eu voltar para onde estava, cadê aqui? Vamos colocar com as mesmas características, então, como que eu estou vendo ali. Então dá um Enter, você vai botar aí o seu nome, por exemplo, vou botar em tudo maiúsculo, segurando o caps look ou fixa, né? Fulaninho de tal. O fulaninho é o autor. E o que é que eu tenho na sequência? Eu tenho agora o título do trabalho. E aí eu vou dar um enter, depois a gente faz os ajustes, certo? Vamos pensar no outro título, vamos colocar assim: a tecnologia da informação e o agronegócio, certo? Um título aí bem batido, mas serve o nosso propósito aqui. Então, tecnologia da informação e o agronegócio. A gente vai fazer os ajustes depois. Aqui eu tenho um subtítulo. A gente pode pensar num subtítulo aqui, tecnologia da informação. Vamos colocar assim. Vou desligar o caps, ou seja, a fixa. Vou botar assim. Tecnologia da informação, a ciência a favor do campo, certo? Ciência a favor do campo. Vamos botar aqui na ciência de flex. Não sei porque não está pegando. Deixa eu ver. Um pouquinho, talvez a fonte. Depois eu verifico isso aqui. Em português, tudo certinho. Muito bem. Então, a ciência, né, a favor do campo. Vamos deixar assim por enquanto. Ele herdou as mesmas características lá, com exceção de que eu desliguei a minha tecla fixa, ou seja, a minha tecla caps lock, e deixei ele escrita maiúscula apenas
o início das palavras, com exceção das conjunções aí, o início de frase também com letra maiúscula, como é de praxe, e escrevi as demais letras com letra normal, letra minúscula, tá? O que é que eu tenho aqui no meu modelo? Então, eu tenho o título, o subtítulo e eu tenho o nome da cidade. A gente vai fazer os ajustes necessários agora em diante, tá? Só eu colocar aqui, dar 2 enters aqui e colocar Petrolina, PE, e aqui ele vai pedir o ano, né? Aqui estamos em 2023. E aí tem tudo que eu quero. Só que esse que eu escrevi precisa estar espalhado pelo texto. Então você vê que eu diminui o zoom, né? Eu ver a página toda aqui e ver o que eu vou fazer. Só que eu vou primeiro dar os ajustes necessários de tamanho de letra e tudo mais, para ver como vai ficar. Eu vou colocar aqui, vai ficar tamanho 12, o meu nome, eu vou colocar tamanho 14. Então você pode clicar fora, aqui assim, ou aumentar aqui, ó, ou simplesmente vir aqui. Quando é perto, a gente aqui é mais rápido, mas quando não, a gente vem aqui que é mais rápido encontrar o valor que a gente quer, tá? O título eu vou colocar tamanho 16 e vou selecionar inclusive o subtítulo e eu vou aqui em 16. Vou dar um Enter aqui para baixar. Agora observe o seguinte, se eu dou um Enter aqui, ó, eu estou carregando as características desse parágrafo, estou herdando. Se eu der aqui, você vai ver que o símbolo lá vai ficar maior, tá vendo? Eu estou herdando as características deste parágrafo. Então, você tem que ver o que é melhor para você no momento, tá? Eu vou usar aqui como referência do tamanho 12, vou baixar um pouquinho mais, vou baixar isso aqui um espaço, uma linha, né? Deixar isso aqui um pouco mais para baixo e eu vou dar um Enter aqui até que esse, o nome da cidade, o Petrolina, fique bem próximo, não chegando na linha imaginária aqui embaixo. Por que não? Porque eu vou dar um espaço aqui para eu quebrar a seção. Observe que é uma coisa que nunca você pode fazer. Quer dizer, não é que nunca pode fazer, mas não é o ideal. Eu não posso pedir uma nova página para escrever outra parte do documento apertando o Enter, porque isso vai te dar o trabalho de organizar esse texto depois. Então, vamos subir só um pouquinho, que eu quero mostrar uma coisa para você. Subir, porque eu quero 2 espaços aqui, ó. Por quê? Porque eu vou inserir aqui uma quebra de seção na próxima página. A minha página de capa já acabou, certo? Eu já fiz aqui o que é necessário, né? E eu agora vou fazer aqui a minha folha de rosto. Só que eu quero que aqui seja uma nova seção do documento, bom? Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou inserir, não agora um Enter, poderia, mas não é aconselhável, uma nova seção, porque é uma nova parte do meu documento. Eu vou colocá-la aqui. Agora observe o que aconteceu. Você lembra que tinha 2 aqui? Então agora essa quebra ficou aqui. Eu vou só alinhar ela para ficar mais visível. Vou alinhar aqui à esquerda. Deixa eu ver se na hora que eu der um Enter aqui ela vai. Pronto. Eu dei um backspace, ela subiu, dei um Enter, ela ficou. Porque eu quero deixar assim, ó, mais visível. Observe que ela está longe da minha margem. Eu vou ver até onde eu posso ir com ela, tá vendo? Se eu der mais uma, aí eu jogo para baixo, não é o que eu quero. Então deixar ela aqui, tá? É a minha última posição aí. É uma coisa, é questão de você ir ajustando. E agora eu tenho nesse documento 2 seções e tenho 2 páginas. Esse pé de mosca está aqui na minha segunda folha e eu vou ver como é que está, como é que vai sair na impressora essa minha capa, tá vendo? Aí você vai ver, talvez um pouquinho mais para baixo, ou aumentar a fonte, tudo depende do orientador lá, ele vai lhe dizer. Eu acho que se a gente centralizar um pouquinho mais aqui vai dar certo, só que aí eu tenho que suspender o Petrolina um pouquinho mais, né? Apagar alguns parágrafos para que ele possa voltar lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descer realmente aqui, depois eu puxo para baixo, botar mais para o meio. Olha só que ele pegou aqui, ó, eu disse que ia seguir o padrão de cima, né? Então eu vou apagar e
vou baixar usando este padrão ali, esse parágrafo com tamanho 12, tá? Mais um pouco, pronto. Eu acho que aqui tá bom, mas observe o que foi que aconteceu. Foi lá para baixo, ele quebrou a página, ele te deu uma página em branco aqui, não é o que você quer. Você vai ter que subir dando delete, né? Até que a quebra de seção suba e fique lá, tá bom? Algumas vezes essa quebra vai ter que ficar aqui do lado, mas aí depende da sua necessidade. Vou ver lá novamente, tá certo? Tá bonitinho, tá mais ao centro, tem um bom espaço aqui. E a gente vai tentar colocar o título do trabalho no mesmo nível do outro, ó, com o nome aqui embaixo, em cima, melhor dizendo, tudo direitinho, né? Então vamos voltar lá, no nosso documento. Eu vou copiar aqui o fulaninho de tal, Ctrl C, posso clicar aqui também em copiar, vou voltar aqui, dar um Ctrl V, ou colar ali, ó, né? Ctrl V. Então ele trouxe todas as características lá de cima para cá para baixo, tá? E professor, eu quero ver essas páginas uma do lado da outra. Como é que eu posso ver? Você pode aumentar. Vamos ver se a gente aumenta. Se a gente aumentar aqui, talvez a gente consiga uma maneira de ver as páginas um do lado do outro. Depois eu vou verificar como é que eu posso ver isso aí. Aqui eu tenho alguns esquemas, né, diferentes, mas não é justamente não é a forma que eu quero, tá? Tenho aqui duas páginas, exibir duas páginas, que aí eu consigo ver se realmente eu estou vendo a forma lá. Veja que a universidade e fulano de tal está no mesmo nível. Vamos ver se a gente faz isso aqui. Tá vendo? Já seguimos ali o mesmo nível, tá? Talvez haja necessidade disso aqui ficar do mesmo tamanho. Eu tenho aqui uma cópia desse espaço. Vou fazer aqui também, ó, eu posso copiar aqui, é mais rápido. Vou colar, vou botar aqui, vou colar, Ctrl V. Agora vamos ver o que foi que aconteceu. Ó, ele colou com tamanho 12. Aqui na realidade está com tamanho 16. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou aumentar, pode ser aqui, 16, certo? E não ficou no mesmo nível. O que é que eu vou fazer? Vou subir e vou tentar ali alinhar com o que está lá na página lá, tá? Muito bem, então, o que é que eu tenho mais? Eu tenho aqui uma explicação sobre a que se destina esse trabalho. No caso aqui está como um trabalho de fim de curso, né? Graduação, tá? Também. Quem é o orientador, tudo direitinho. Então a gente vai fazer alguma coisa parecida, né? Aqui também, ó, deixa eu ver se a gente conseguir ver alguma coisa mais de perto. Aqui é o outro modelo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não dá para ver. Vamos ver se a gente vê o que a gente está usando. Deixa eu ver o que eu quero. Olha só, monografia, apresentado, curso. Aí aqui tem aluno do orientador direitinho, certo? Então a gente vai fazer isso. Trabalho apresentado como pré-requisito. O que é que eu vou fazer? Vou só escrever aqui, dar um enter aqui e colocar da seguinte forma: trabalho apresentado como pré-requisito, acho que aqui tem assim, né? Pré-requisito para obtenção do título. Aí aqui você pode botar a sua titulação, né? Se é bacharel em agronomia ou em enologia. Então você vai colocar aqui
trabalho apresentado como pré-requisito para obtenção do título de bacharel e tal, certo? Aí aqui tem, veja, requisito, obtenção de, aí tem aqui o título, etc. Então você vai botar isso aí. Dar um espaço de uma linha, colocar o nome do orientador, o nome do professor que lhe orientou. Isso aqui a gente vai ajeitar tudo isso aí, viu? Vou dar uma linha e eu vou colocar aqui o nome orientador, professor, doutor. Aí você vai colocar aqui o nome do orientador. Então o que eu vou fazer agora? Observe que ele está alinhado, ó, bem no centro da página, tá vendo? Mas ele também está alinhado de ambos os lados. Então vamos ver o que acontece. Primeira coisa, eu vou colocar aqui, ó, selecionar tudo, ou como eu já disse aqui de fora, eu vou ali justificar para que ele fique alinhado dos dois lados. Como são dois parágrafos, ele vai alinhar na medida que houver palavras, né? Então o alinhamento está vindo aqui, mas ele não tem palavras para continuar. Aqui também pela mesma forma. Vamos ver o que é que eu faço aqui agora. Observe que aqui na régua você tem esses controles. Esse é o recuo à esquerda. Aí acima tem um triângulozinho que é o chamado pendurado travessão. E aqui tem o recuo da primeira linha. O que nós queremos é arrastar todo esse recuo usando esse quadradinho. Tem que ser certeiro na mira, certo? No quadradinho ali, recuo à esquerda. Então tem que estar no parágrafo, se for mais de um, você tem que selecionar. E eu vou colocar ali, ó, bem no centro, onde estão ali os meus pés de mosca, tá vendo? Então agora eu tenho uma pequena margem para essa parte do texto e ele vai ficar mais ou menos com essa estrutura. Vamos ver o nosso modelo. Ó, me parece que ele está um pouco abaixo, né, do meu título, então vamos baixar um pouquinho mais. Volta aqui e eu vou baixar. Lembra que eu disse que eu ia usar como referência tamanho 12? Então eu vou selecionar, vou mudar aqui para tamanho 12, certo? Esses espaçamentos entre esses parágrafos, tamanho 12. Aqui, ó, eu vou dar vou baixar aqui um pouquinho, tá? E aqui também eu vou dar um enter. Agora observe, como sempre, que esse camarada ele está herdando todas as características desse parágrafo. Eu dei enter aqui. Então o que eu tenho que fazer? Vou voltar ele aqui para o recuo esquerdo até chegar na linha. E aí eu volto ao normal, certo? O tamanho está 16, vou diminuir para 12. Eu quero dar esse espaço para eu conseguir colocar aqui Petrolina. Como a gente está usando a referência do centro, eu vou centralizar aqui. Ó. Ele estava centralizado nessa largura, está no centro. Parece que ele voltou para o mesmo lugar, mas não. Observe que o meu recuo continua lá no lugar. Então, eu estou no meio desse espaço. Então, vou dar aqui alguns enters. Vou escrever Petrolina, Pernambuco. Botar aqui o ano. E eu estou vendo que merece mais um espaçozinho aqui. E como eu vou continuar o texto, é óbvio, né, que agora vem as outras partes do texto, eu vou colocar uma quebra. Então, vamos ver o que acontece. Dei um enter aqui, vou inserir uma quebra. Veja que agora é outra parte do texto. Cada um tem uma função. Aqui é uma capa, aqui é uma folha de rosto. E aí vem as outras partes do texto, seja lá o que for, tá? Então, eu vou botar quebra de seção na próxima página. Observe onde ela ficou. Eu vou dar um outro enter aqui, ó, né? Backspace para voltar para lá. Eu quero que ela permaneça igual lá. Se eu der um enter, ó, o que vai acontecer? Ficou
bem no último momento, no último espaço aqui, tá? Esse Petrolina está com tamanho 12, esse aqui também. E aí vamos ver como é que está ficando, né, nosso documento. Olha aí, dando aqui da animação, certo? E agora eu tenho uma nova seção aqui. Observe que agora eu tenho 3 seções, eu tenho também 3 páginas. A depender de onde eu estiver, vai mudar aqui embaixo, né? Que é a página número 1. E aqui vai ter o corpo do texto. Eu não vou fazer, porque aí daí em diante a ideia é a mesma, né? Eu só vou dar uma dica para um tipo de formatação de página diferente, né? De repente você quer botar uma tabela, alguma coisa assim, você vai ter que ter uma outra seção para você girar a página. Eu vou alinhar aqui a minha esquerda e eu vou colocar aqui a palavra introdução. A formatação dessas coisas tudo depende do padrão que você tiver, viu, gente? Então eu vou colocar aqui, dar um espaço, vou copiar novamente lá o nosso gerador de YLog, vou copiar esse texto todo aqui, ó. Vamos colar lá, Ctrl V. Então eu tenho agora o texto acabou aqui. E eu vou fazer um alinhamento aqui dos dois lados, justificando. Você pode clicar no início, segurar o Shift do teclado, clicar no último lá, ele seleciona tudo. Venho em alinhar e eu tenho o texto agora alinhado em ambos os lados. O que é que eu quero mostrar para você? Eu quero colocar um número de página, mas eu não quero que esse número de página ele assuma as outras seções. Eu só quero que fique nessa seção a partir da introdução em diante. Vou clicar 2 vezes aqui, ó. Aí observe aqui o que acontece. Eu tenho aqui rodapé da seção 1. Eu tenho rodapé da seção 2. E aqui, ó, na primeira, eu não tenho essa etiqueta dizendo mesmo da seção anterior, tá vendo? E aqui também, o que é que vai acontecer? Vamos ver se eu botar aqui o número da página. Vou botar o número da página no centro, certo? Como está aqui, todo o documento, eu vou colocar em seção atual e eu vou dar um OK, vendo? Agora o que acontece aqui é que ele ficou com um número chinês, né? Vamos lá, vamos escolher o formato aqui, chinês, ou não sei, algum tipo de letra oriental, vou botar aqui no nosso sistema, né? Seção atual, tá? Então observe que não peguei as outras páginas, mas eu peguei a página dessa seção em que eu estou, né? Então esse cuidadozinho, você vai ver que tem alguns documentos que tem essa regra, você não pode botar número de página nos outros, apesar do número de página aparecer aqui, né? O outro fator que você pode precisar é talvez indicar que esse número de página precisa ser recomeçado aqui, né? Deixa eu ver se eu veja a numeração da página, número 1, né? Então vamos ver se ele começa daqui, ó, número 1, aqui número 2, tá vendo? Então, quando eu cliquei aqui em reconstruir, eu retomei a contagem a partir daqui, né? Certo? Então o restante, gente, é você colocar em prática essas coisas. Lembre-se sempre que qualquer dica que vocês precisarem, o professor vai estar à disposição de vocês, certo? Para tirar dúvida. No nosso próximo encontro a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, mas é para compensar a aula dessa semana que nós não tivemos, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê lá na nossa sala. Um abraço.